daqui a pouquinho vamos conversar aqui com o Olavo. Tânia? Bom dia, Flávio. Bom dia, Gino. Bom dia, Olavo. Bom dia, Lucas, Larissa e Luiz, né? Um prazer tê-los aqui com a gente. Bom dia a todos os ouvintes. E aí, agora nós vamos ouvir, né, nosso entrevistado, que é uma pessoa maravilhosa, que eu tive o prazer de conhecer desde criança, né, Olavo? Uhum. Chega mais para frente. Seja bem-vindo, Olavo. Obrigado. Fique bem à vontade. Cumprimenta o nosso público. Então, queria agradecer primeiramente a rádio pelo convite e queria agradecer também o público douradense por estar ouvindo, acompanhando aí pela rádio, nosso trabalho. E é isso aí, muito obrigado. Já temos aqui a sua mãe, a Lilica Verruma já está aqui. Tem mais? Está começando a chegar o pessoal, já tem mais gente aqui na nossa live. Vamos lá. Primeiro, né? Explica um pouquinho mais essa matéria, esse curso que você está graduando aí na Unesp. Como é que é isso? Como é que é essa matéria? Que os nomes são tão difíceis que eu acabei pegando a Flavinha aqui de calça curta. Tinha que decorar, né, Flavinha? Obrigado, hein, Giro? Mas vamos lá, pode falar. Bom, então para começar, eu sou graduando como o Flávio falou, eu sou graduando de Química pela Unesp de Araraquara, no Instituto de Química. E tenho ênfase em Química Geral e Inorgânica, na área de materiais luminescentes, lantanídeos e sólidos, que a gente chama de sólidos de coordenação porosos. Certo? O que são todas essas palavras difíceis? Bom, desde o primeiro ano de curso eu entrei para o departamento, primeiro para conhecer mais as áreas de pesquisa que ele apresentava para a gente, e depois logo no segundo ano, quando eu me interessei mais por essa área em específico, eu comecei a trabalhar nesse projeto, que é intitulado, com todas essas palavras difíceis, sólidos de coordenação porosos, codopados com lantanídeos, como potenciais candidatos para aplicação em dispositivos emissores de luz. Bom, o que é isso? Vamos começar pelo mais simples. O que são materiais luminescentes? São materiais, na verdade a química é a ciência que estuda os materiais, então materiais luminescentes é uma classe de materiais estudados pela química que tem a propriedade de emissão de luz. Certo? Então eu tenho, por exemplo, um pó branco ou um líquido incolor. Eu vou excitar esse material de alguma maneira, seja por uma reação química, uma exposição numa luz ultravioleta e assim por diante. Ele vai emitir luz. Certo? Ele vai emitir luz. Qual é a diferença entre material luminescente e material fluorescente? A gente às vezes confunde, fala, isso é fluorescente. Não, às vezes é luminescente, a gente nem sabe. Qual é a diferença? É o tempo que ele demora para parar de emitir de luz. Então, por exemplo, um material fluorescente, nossa lâmpada é fluorescente. A gente apaga ela e às vezes a gente olha no escuro, ela continua meio brilhante, demora um pouquinho para apagar. Sim. Isso é um material fluorescente. O material luminescente, quando eu corto a minha excitação, ele já vai apagar imediatamente. Isso é interessante para quê? Televisores, celulares. Por exemplo, se eu quiser mudar de canal numa televisão, se fosse um material fluorescente, eu mudaria de canal e demoraria uns segundos para o canal mudar. Eu ia ter uma mistura de canais. O material luminescente, não. Ele já o contato já é imediato, então você já vai cortar a excitação e vai mudar, no caso, a excitação. Bom, então materiais luminescentes são materiais que emitem luz. Lantanídeos. O que são os lantanídeos? Lantanídeos são metais, em especial, que a gente chama eles de terras raras, porque são metais muito difíceis de ser encontrados pelo mundo. São muito raros mesmo. Então, os terras raros, os lantanídeos, eles têm essa propriedade de luminescência quando eles estão ligados em determinadas partes, outras partes químicas, que a gente chama no caso de ligantes. Então, o lantanídeo ligado com o ligante, ele faz com que esse material formado tenha a propriedade de emissão de luz. O que é interessante, cada lantanídeo emite numa cor. Então, por exemplo, tem um lantanídeo que chama térbio. O térbio, ele costuma emitir na região do verde. Só um minutinho, isso é uma molécula? Isso seria um composto, você pode chamar de molécula, para simplificar. E para a gente ter uma ideia de tamanho, qual seria o tamanho? É uma molécula grande. De um alfinete ou da cabeça de um alfinete? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Na verdade, uma molécula, só para a gente ter uma noção, uma molécula pequena é uma molécula de água, por exemplo. H2O, que a gente conhece. A molécula de água, se eu pegar, por exemplo, 18 ml de água, 18 ml exatos, eu tenho um total de 600 sextilhões de moléculas de água. Nossa! Então são muitas moléculas. Nossa! Certo? Agora, se eu pegar uma molécula maior, na verdade, que são sólidos de coordenação ou polímeros de coordenação, essa molécula vai começar a aumentar. Certo? Porque um polímero é uma molécula muito grande. Certo? Mas, enfim, como eu estava dizendo, os lantanídeos, cada um emite numa cor. Então, por exemplo, o térbio emite no verde e o európio vai emitir no vermelho.
A parte do codopados, do título, lantanídeos codopados, vem o quê? Da mistura desses dois metais que emitem cores diferentes para obter cores novas. Então, conforme eu for misturando esses materiais em concentrações diferentes, eu vou obter novas cores de emissão. Então, por exemplo, o térbio emite no verde. Se eu colocar um pouquinho de európio que emite no vermelho lá no meio do térbio, meu material já vai começar a emitir no amarelo. Ou seja, tem a excitação do térbio, a emissão do térbio no vermelho, no verde, desculpa, e a emissão do európio no vermelho. Ou seja, eu vou obter novas cores de emissão. E onde eu posso aplicar isso? Posso aplicar em diversas áreas. Como eu falei, esses materiais, quando eles são aliados a essas propriedades, são sólidos de coordenação porosos. Coordenação eu falo por causa do metal. Quando tem o metal, a gente fala que é coordenação. Esses materiais, quando eles são aliados à porosidade que eles têm dentro dessas moléculas, eles abrem um leque muito grande para a gente, como potenciais aplicações, por exemplo, em filmes finos, para aplicar em televisores, em telas de celular, que mais? Em sensores químicos. Então, por exemplo, existe muita área hoje de sensoriamento químico, que é a parte, por exemplo, o material está emitindo luz, normalmente. Se eu coloco lá o metal cobre, ele para de emitir luz. Então, é o sensoriamento de cobre. Eu estou sensoriando o cobre. Se parou de emitir, quer dizer que aquilo lá tem cobre. Se ele continua emitindo, quer dizer que não tem cobre. Onde é importante isso? Desastres naturais, como o Brumadinho, por exemplo. Entendi. A catástrofe lá, ela expeliu uma vasta quantidade de metais na água. Esse sensoriamento de metais pesados que fazem mal para o nosso corpo, eles são importantes para a gente conseguir detectar esses metais. Então, sensoriamento de mercúrio, sensoriamento de cádmio, que são metais que, se a gente ingerir, podem ser cancerígenos, são importantes para esse tipo de sensoriamento. Entendi. Muito legal, muito legal. E esse projeto que você vai levar para a Espanha, né? Fala um pouquinho dessa trajetória do projeto em si até chegar lá na Espanha. Bom, eu comecei a escrever esse projeto em 2018, no começo de 2018. Aí nós mandamos para um órgão de fomento, que é quem vai financiar o meu projeto, no caso, quem financia a FAPESP, é um órgão do estado de São Paulo. E aí a FAPESP aceitou o projeto e a gente começou a trabalhar em cima disso. Então eu trabalhava com a síntese desses materiais e agora eu estou mais na parte da aplicação. Primeiro a gente começou do zero mesmo. A gente estudou um material que a gente pudesse criar, um material que fosse inédito no mundo, para a gente conseguir caracterizar, ou seja, descobrir como esse material é, como esse material se comporta, o que ele é, quais são as suas propriedades, e depois aplicá-los em sensores, filmes finos, membranas, LEDs e assim por diante. Começamos a trabalhar na síntese, e aí em meados de julho de 2018 conseguimos sintetizar o primeiro material, que a gente tentava, às vezes não dava certo. Em julho deu um material muito bonito, uma emissão de luz muito bonita, a gente falou, opa, vamos estudar. Começamos a mudar a dopagem dos lantanídeos, dos metais dentro desse composto, e realmente a cor ia mudando conforme a concentração de cada metal dentro da amostra. Falamos, opa, tá dando certo. Aí a gente começou a caracterizar, começamos a descobrir que esse material ele apresentava mesmo as propriedades que a gente queria, ele apresentasse alta cristalidade, porosidade, ele também é um material muito altamente de alta estabilidade térmica. Então, a gente conseguiu descobrir num teste que a gente chama de análise térmica, de termogravimetria, que se a gente aquece esse material, ele aguenta uma temperatura até de 400 graus Celsius para depois começar a se decompor. E aí, chega no 400, ele se decompõe de uma vez. Então, é um material que tem uma resistência térmica muito grande. É um material que tem alta porosidade, ou seja, dentro desses poros desse material, eu posso até inserir outras substâncias, que também posso usar isso como sensoriamento. Por exemplo, moléculas pequenas como água, gás carbônico, nitrogênio, são moléculas pequenas que eu consigo inserir dentro do poro desse material, pressurizando, e alguma coisa mostrando a partir dessa pressurização. Por exemplo, a gente percebe que se a gente coloca gás carbônico, CO2, dentro desses poros, a luminescência do material aumenta. Então, além da gente conseguir diminuir a quantidade de gás carbônico que contribui para o efeito estufa, a gente ainda aumenta a luminescência do material. Estou lembrando aqui de um exemplo, às vezes de bebida, quando você mistura uma bebida com a outra, às vezes ela emite, sim, principalmente bebidas como água tônica. A água tônica então, ela tem um corante luminescente que chama quinina. É interessante, isso, exatamente, né? Quinina. A gente está até procurando esse corante para também começar a trabalhar com ele.
Porque a quinina é um corante luminescente que emite na região do azul. Se a gente então. pegar a água tônica, ela é transparentezinha assim. Se você Se a colocar gente coloca na luz negra, alguma uma coisa, bebida, isso. uma bebida alcoólica tipo menta, Isso, anis, ela vai emite uma começar a luz. emitir. É uma excitação que está emitindo a luminescência. Então, se você tirar ela da luz negra, ela vai parar de emitir imediatamente. Mas se você coloca, você já vai ver uma coisa azul ali. Entendi, legal. E esse projeto, você fechou ele para expor ele na Espanha quando? Então, aí... assim, quando você entendeu que era o momento e se foi convidado ou se foi, né, sim. induzido a chegar lá? Então, aí foi meio que uma loucura, isso aí. Nós temos vários projetos dentro do nosso grupo de pesquisa. Eu, no caso, sou um projeto de iniciação científica, mas também tem vários projetos como mestrado, doutorado, que são projetos muito mais pesados que o meu. Aí, estava tendo um congresso... Essa galera estava com você no projeto? Não, só eles. Estamos agora no projeto. Mas ele trabalha com outra parte muito interessante também, que a gente pode comentar já. E o que acontece? Estava tendo um congresso em Fortaleza, em novembro, e aí todo mundo do meu grupo foi nesse congresso em Fortaleza e eu acabei indo. Era um congresso da área e eles acabaram indo. E aí, ao mesmo tempo desse congresso de Fortaleza, abriu as inscrições para esse congresso na Espanha. Como todo mundo foi para Fortaleza, sobrou eu para mandar só o meu projeto para a Espanha. E aí a gente foi pego mesmo no susto, porque a minha orientadora, minha chefe, que estava dando uma olhada nessas datas de inscrição, e aí ela acabou perdendo a data de inscrição. Aí a gente falou, nossa, já não vou mandar mais o projeto, né? Aí ela mandou um e-mail para a coordenação do congresso e pediu se a gente podia mandar um resumo ainda para submeter o projeto. Eles aprovaram e falaram que naquele dia a gente tinha que mandar um resumo. A gente falou, nossa, vamos ter que fazer um resumo super correndo para dar tempo de mandar o projeto. Fizemos o resumo todo em inglês, tudo bonitinho com os resultados, com a síntese, mas a gente não estava com muita esperança de ser aceito para a apresentação. O inglês é vocês que tem que fazer. O inglês a gente tem que fazer. Nossa. Inclusive a apresentação também teve que ser em inglês, tudo em inglês. Então aí a gente mandou, a gente falou, vamos esperar. Foi, não deu. Porque é uma matéria muito técnica, sim, né? Uma matéria muito específica e muito técnica, exato. E o inglês também tem que ser técnico. Muito técnico, sim, são palavras que em português já é difícil, em inglês um pouco mais. Exatamente. Né? Aí a gente mandou, e em novembro eles mandaram a aprovação. Disseram que os melhores resumos foram aceitos para apresentação, e o meu resumo estava incluso. Aí a gente assustou, falou, nossa, legal. Conseguimos. Aí a minha orientadora falou para mim, olha, não vou conseguir, nessa data não vou conseguir ir pro congresso. Se você for, você vai ter que ir sozinho. Aí eu falei, tá bom, então eu vou. Aí a gente começou a trabalhar em cima do pôster que eu apresentei lá. E aí trabalhamos em cima do pôster, eu comecei a treinar o inglês, fazer aulas mais particulares para aprofundar o inglês na área técnica mesmo. E aí eu fui. E aí chegou lá, era um congresso que tinha 33 países do mundo. Na verdade, do Brasil tinham 20 pessoas, do Brasil todo apresentando. E no total 33 países. E aí esse congresso ali era para matérias científicas ou era sim, mais focado nessa era tudo matéria? na área científica, na verdade. Era tudo na área científica, porém na área mais específica da que eu trabalho. Na verdade, o congresso eram divididos em 3 grandes partes. Entendi. E uma dessas partes era a classe de materiais que eu trabalho. A cidade era? Era uma cidade vizinha a Barcelona, chama Sitges. Mas é tipo uma grande São Paulo e... Isso, exato. Como se fosse uma São Paulo Guarulhos, assim. Coisa de meia hora você chega na cidade, sabe? Era uma conurbação, assim, de Barcelona. E aí você desceu em Barcelona? Cheguei, fui de São Paulo para Barcelona. E aí fiquei um dia em Barcelona para aproveitar para passear um pouco. Aí peguei um trem, sozinho também, fui para essa cidade vizinha. Mas aí você vai deixar para... Seguindo para a segunda parte da entrevista com o nosso entrevistado de hoje, o Olavo Verruma. Parece que a gente conseguiu acertar aqui nosso equipamento, né, Flavinho? É que enfim, né, Gino? Demorou, hein? Tá transmitindo aqui a live com o som do estúdio, né? Foram 7 programas anteriores, né, Gino? Por favor, aí o pessoal que tá na live aí, dá um alô pra gente, ver se tá bom, se tá legal, se não tá muito alto, baixo. Dá um alô aí pra gente. E vamos continuar aqui mais um pouquinho, né, com essa degustação aqui do que o Olavo foi fazer na Espanha. Fala um pouquinho mais do seu passo a passo lá na Espanha, Olavo. Então aí, como eu estava falando, era um congresso internacional com 30 países e no total tinham 20 brasileiros. Né? E
Era um congresso de 5 dias, e nesses 5 dias, durante esses 5 dias, haveriam apresentações orais, de pôster, que aconteceriam durante o dia todo, todos esses dias no congresso. Aí a minha apresentação, como eu tinha dito, ela foi selecionada, e eu fui apresentar numa terça-feira, e eram 2h15 no total de apresentação de pôster, né? E como eu estava falando, a apresentação era em inglês, né? Que foi o que assim mais deixa a gente mais nervoso, né? Porque para apresentar a gente já fica normalmente nervoso. Agora, para apresentar em inglês, a gente fica com o dobro de nervosismo, né? Porque são pessoas super importantes. Uma palavra mal colocada, sim, né? Já consegue acabar com o trabalho inteiro, né? Então, Exatamente. eu tive que treinar muito antes. Tive a ajuda aí do meu orientador, do Guilherme, da minha orientadora Regina. E você já fazia inglês? Já fazia treinamento? Já tinha feito inglês, aí eu parei durante um ano. E aí, logo que eu vi que meu projeto tinha sido aprovado, eu já comecei a correr atrás do inglês, da apresentação, de como eu teria que apresentar, para poder apresentar direitinho lá na hora. Hoje quase que você é um tradutor juramentado. Você já. vê, né? Quando a gente precisa, a gente tem que aprender. Isso aí, parabéns pelo Obrigado projeto. mesmo. E aí, como é que era? Você chegou em Barcelona, daí você tinha que se locomover de trem, como é que era? Eu, na verdade, me programei meio aqui para não chegar lá muito no susto. Então, eu cheguei em Barcelona, e aí, como o aeroporto era meio um pouco distante do hotel, eu não sabia muito me localizar lá, eu peguei um táxi e fui pro hotel. Aí, para passear lá, eu já tinha procurado os pontos turísticos antes, feito mapa no celular, e aí fui a pé ou de trem, metrô lá dentro de Barcelona mesmo. E aí, como a cidade do Congresso era uma cidade vizinha, eu fui até a estação, peguei um trem lá sozinho mesmo até essa cidade. O trem funciona muito bem o lá, trem né? funciona, na Tudo Europa inteira. pontual, Sim, né? Tudo pontual, muito pontual. tudo muito rápido. É. Porque são trens que passam de 3 em 3 minutos. Então, se você perde um, o mesmo bilhete funciona para todos os outros, na hora que você quiser pegar. Então, eu peguei o trem, fui para essa cidade, fui até o hotel, e o hotel que eu fiquei é onde seria o congresso mesmo. Então, o congresso aconteceu dentro de um hotel, dentro de salões, de salas que tinha nesse hotel. E lá eu fiquei por 5 dias, que são os 5 dias do congresso, assistindo palestras, assistindo outros trabalhos, tirando dúvidas de outros trabalhos, incrementando ideias no meu trabalho, porque congresso a gente usa muito para isso também. Sim. Para pegar contato, para pegar ideias novas, para incrementar no nosso. Sim. Certo? Isso é o legal do congresso. A gente conversa com outras pessoas do mundo todo. Sim. Para poder conseguir o diferencial no nosso e nos projetos dos outros também. E você teve alguma pessoa assim que mais você despontou dentro do congresso, que você mais trocou ideia? Sim. Como é que é? Sim, eu conheci. Da onde é a pessoa? Então, eu conheci uma brasileira. Brasileira. Uma brasileira, mas ela estava indo pela Alemanha. Ela é brasileira. Que legal. Mas só que ela formou na Federal do Paraná em Engenharia Química. Nossa. E foi fazer pós-doutorado lá na Alemanha, no Instituto Max Planck. E aí ela viu que eu era do Brasil e começou a falar português comigo. Eu falei, mas você é brasileira, você tá com o crachazinho dela da Alemanha. Ela falou, não, eu tô fazendo pós-doutorado na Alemanha, a gente trocou umas ideias, trocou uns contatos, a pesquisa dela era até da mesma área que a minha. E aí a gente trocou uns contatos. E tinha mais gente graduando, né, estudando ainda para ser graduado? Graduando, acho que só tinha eu. Isso que eu queria O saber. resto era da pós. Viu? Pede para sua galera vir dar uma alôzinha aqui, dar um bom dia para o povo de Dourado e região e também do Facebook. Vem cá, Luiz. Larissa. Larissa, fala um pouco pra gente. A Larissa está aqui, ó, tá na nossa live. A Larissa está estudando com o Olavo, fala um pouquinho. Eu sou da sala do Olavo, a gente entrou junto. Legal. E aí, tá na mesma matéria? Eu gosto de outras matérias, eu prefiro um pouco diferente dele. Mas a gente a química dá uma abrangência muito grande, né? Só lá na Química Araraquara nós temos 5 departamentos diferentes. Orgânica, Físico-Química, Analítica, Inorgânica, que é onde eu estou me identificando, e Bioquímica. Legal. Então é um leque muito grande. E aí, Luiz? Luiz, né? Lucas. Vem cá, Lucas. Dá um alôzinho aqui. Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bom. E você que está estudando, está na classe dele, como é que é? Ele faz licenciatura, eu faço bacharelado. Mas a gente é do mesmo ano e a gente faz pesquisa juntos também. Ah, Tá legal. na mesma área. Tá na mesma área. Mesma área. Legal, Lucas. O Lucas Obrigado. trabalha com a parte de reciclagem de metais pesados. Ah, Com esses materiais que eu uso. Então ele vai pegar, por exemplo, lá do desastre de Brumadinho, os metais da água, e além de sensoriar esses metais pesados, ele vai reciclá-los.
Então, essa semana, inclusive, estive conversando com um amigo meu que está trabalhando num projeto de polímeros, justamente de pegar todo esse resíduo e transformar num polímero diferenciado, né? Porque a gente conhece, eu sou da área de indústria de eletrodoméstico, então a gente conhece o PP, que é um polímero polipropileno, né? Que é um polímero orgânico. Exatamente. E esse meu amigo está trabalhando num projeto, inclusive depois eu vou pedir para ele contato com vocês, que é bastante interessante. Sim. E você? Olá, sou o Luiz. Ele é o Luiz, eu errei. Ele é o Luiz. Baixa um pouquinho aqui, Luiz. Isso, para chegar na live aqui. Luiz também está na classe do Olavo. Eu sou da turma dele, do mesmo ano também. E somos amigos aí desde o... E fazendo a mesma matéria, como é que tá? Tá fazendo o mesmo caminho? Então, eu comecei a iniciação científica faz pouco tempo também, mas eu sou da área da analítica. Ah, analítica, legal. Área de análise. E todos vocês estão na mesma graduação, do mesmo tempo da graduação? Ah, é? Sim. E quanto mais tem para frente? Ele tem mais um ano, o curso dele é mais curto, como nós temos uma carga horária um pouco menor. A licenciatura é um pouco mais curta, né? Então, nós são 5 anos porque a carga horária é menor, o deles são 4 anos porque a carga horária é maior. Mas acaba dando uma equilibrada. Entendi. Então, final de 2020, o Lucas está formado, e vocês no final de 2021. Legal. Correr bem, beleza. Tudo dê certo. Tânia, quer fazer a pergunta, Tânia? Eu quero saber, Olavo, você falou que ficou 5 dias, né, lá nesse congresso, e as pessoas perguntam, né, porque é um custo muito alto, né? Como que foi isso? Quem bancou essa... Então, a gente tem a reserva técnica que a FAPESP proporciona pra gente. Só para a gente entender, a FAPESP é Fundação de Projetos Fundação de Pesquisa. Amparo ao Pesquisador do Estado de São Paulo. Isso, essa fundação é uma fundação que recebe verba pública, certo? Sim, é verba pública. Pelo governo do Estado. Sim. Então, ou seja, essa fundação é que tudo, né? financia, mas no sentido de desenvolver pesquisas com objetivo Sim, claro, né, e porque definido. a gente tem que mandar o projeto para eles com o objetivo do que a gente quer. Se eles entenderem nosso objetivo e ver que esse objetivo vai dar frutos, eles vão mandar fomento. Sem dúvida. E é uma questão bastante interessante também, de falar depois num outro capítulo, numa outra vez que você vier aqui, dessa fundação, porque essa fundação é que patrocina, no bom sentido, né, projetos que são de pesquisa realmente científica, né? Sim. Porque hoje o Brasil ainda está muito aquém, está muito atrasado em pesquisa científica, né? Eu ia falar já. A FAPESP ela tem a reserva técnica que é disponibilizada para nós, pesquisadores, utilizarmos para congresso, comprar alguma coisa voltada para pesquisa. Como ultimamente nossa situação política do Estado e do Brasil não vem favorecendo a educação e a política, acho que até os próximos 4 anos não vai favorecer, a gente tenta conciliar isso com o financeiro doméstico. Então, quem mais me financiou mesmo foram meus pais, porque a reserva técnica que a FAPESP estava me oferecendo não dava para pagar nem metade da inscrição do congresso. Então, isso é muito importante. A nossa situação atual não favorece o pesquisador, não favorece o desenvolvimento científico, infelizmente. É o tal Então, negócio, né? A pesquisa, o teu projeto era muito interessante, é muito importante para o Brasil, Sim. mas se não tivesse, né, a condição de ir financeira, Sim. infelizmente nós teríamos mais não um projeto retrógrado. Voltando, ficando aqui. Como nós temos muitos aqui na Unesp Araraquara também que não podem ir por causa disso. É isso aí. Na próxima vez você vai trazer um deles aí que Sim, vai apresentar o projeto aqui pra gente, hein? Beleza? Olá, eu gostaria de saber se você recebe alguma bolsa. Então, recebo a bolsa da FAPESP de iniciação científica. Essa eles têm que me financiar por mês, que é uma bolsa também não é alta, mas é uma bolsa ok, assim, daria para sobreviver, entendeu? Com ela. Porém, também uma pessoa que passa necessidade não consegue. E outra coisa, você tem que fazer o curso, né? Sim. Estudar, e esse trabalho que você faz fora, no curso, mas é fora, né? Quanto tempo você gasta por dia só, né, nesse trabalho? Então, eu tento me dedicar todos os dias da semana. Na verdade, a FAPESP exige que eu trabalhe 6 horas por dia nesse projeto, mas como eu quero avançar, você pode fazer sua própria carga horária. Então, eu tenho que ficar mais tempo dentro do laboratório possível para conseguir obter mais resultados mais rápido. Porque a FAPESP ela tem duração de 1 ano. Então, como o Gino falou, ela exige que eu tenha resultados. Então, ela exige que eu prove que esses resultados estão coerentes. Então, semestralmente, eu tenho que mandar relatórios enormes, cabulosos, cheios de burocracia para a FAPESP
para eles avaliarem e verem se eu estou tendo resultado. Se eu estiver tendo resultado, a fomentação continua. Se eu não tiver resultado, eles cortam. E outro dia eu estava falando com você estava em viagem para São Carlos? Estava em São Carlos. São Carlos, o que você está fazendo em São Carlos? Estava fazendo um curso lá na USP também, sempre para incrementar coisa dentro do nosso Legal, a USP também é uma fonte uma fonte imensurável de conhecimentos, né? Sim, muito. Legal, muito bom. A sua vida é só estudo agora. Sim, só pesquisa e estudo. Que beleza. Legal, Mas mas quando a gente pode, a gente faz. E você falou que esse material é raro, é difícil Sim. conseguir. E onde é que vocês conseguem? Então, a gente compra de empresas sais desses metais. Esse metal não vem puro. Por exemplo, o sal de cozinha, a gente fala que tem sódio no sal de cozinha. Sódio é um metal, mas o sal de cozinha é o cloreto de sódio. A gente compra, na verdade, esses materiais como, por exemplo, cloreto de európio, cloreto de térbio. Então, são frascos que a gente compra pronto já. Custa muito caro, por sinal, uns 5 gramas do cloreto de európio, ele chega a custar R$6.000. nossa, mais caro que ouro. Mais caro que ouro, 5 gramas desse sal. Ou seja, é muito difícil mesmo. A gente trabalha com quantidades minúsculas. Então, pesa na balança, a gente pesa na balança 0,00027 gramas. Então, 0,00013 gramas. Então, ou seja, um cristalzinho daquele sal. Nossa, bem pouco mesmo. legal. Mas é isso aí, o Olavo precisa sair, ele já tinha combinado com a gente, eu vou cumprir aqui o horário dele, que ele pediu para sair às 12h15, que ele tem um outro compromisso. 12h18, né? Ou seja, meio-dia e 18. Então a gente vai liberar o Olavo e nós vamos continuar aqui com a nossa programação. Eu queria fazer mais uma pergunta para o Olavo. Olavo, como foi que você descobriu que você tinha potencial para isso, escolher esse curso? Então, eu sempre tive muito incentivo, na verdade veio desde o ensino médio. A escola, o Colégio Corupe, ele sempre me incentivou muito a seguir a carreira da química. Minha professora, a Catinha, sempre seguiu os passos dela. Ela fez até o doutorado dela no mesmo laboratório que eu trabalho hoje, na Inorgânica. Então, ela me recomendou para uma professora que eu agradeço imensamente também, a professora Kátia e a professora que me orienta hoje, a professora Regina e o doutorando dela, o Guilherme. Quero agradecer muito mesmo, porque sem eles não teria projeto, não teria Espanha, não teria praticamente Olavo. Então, agradeço muito a eles. E sempre foi um incentivo muito grande, sabe? Uma convivência entre amigos lá dentro do projeto, não uma convivência muito pesada, de forçar a fazer, forçar a trabalhar, não. Sempre fui incentivado e encorajado a pesquisar. Então, acho que isso que me encoraja muito a trabalhar no curso. Sempre tive muita facilidade, desde o ensino médio com química. E aí, juntou com a amizade com as professoras e com o Guilherme. Então, aí foi Que mensagem você pode passar para os nossos ouvintes, né? Que, assim como você, tiveram, às vezes, como você não tiver a oportunidade que você teve, né? Teus pais, teu Guarupi, né? Sim, eu gostaria de falar que, para quem ainda está na escola, no colégio de ensino público ou particular, que tentem, sim, construir uma base sólida, política, científica e de desenvolvimento tecnológico agora, para conseguirem alcançar o prestígio de estar numa universidade pública, que faz todo o diferencial na sua vida. Ela tem as suas dificuldades, mas são essas dificuldades que fazem você aprender e crescer. A gente faz matéria, às vezes não tem professor. O professor às vezes chega na sala e fala, lê isso aí. Entendeu? Então essas são as coisas que a gente aprende a fazer sozinho. Esse é o diferencial. E para quem, infelizmente, não conseguiu alcançar, ou ainda tenta alcançar, que também tente entender as bases políticas que nós seguimos. Né? Porque sempre nós pensamos para o bem da sociedade. Sempre a faculdade, a universidade pública, ela tem o objetivo de, isso em qualquer universidade, Unesp, qualquer faculdade pública, ela tem o objetivo de devolver à sociedade o financiamento que nós recebemos. Porque quem sustenta uma universidade são os impostos que a gente paga. O dinheiro público. Né? Se ele é voltado para a universidade ou não, a gente está percebendo agora que não. Mas se ele é voltado para a universidade ou não, a culpa não é nossa. Nós fazemos a nossa parte. E a parte da universidade é o quê? Devolver esse imposto em forma de desenvolvimento científico. Exatamente. Em forma de desenvolvimento científico. Então, meus resultados, eles parecem não ter relação com a sociedade, mas eu posso muito bem utilizar meu material para sensoriar uma célula cancerígena. Que a gente sabe que hoje é uma doença que está lastrando aí o Brasil, então desenvolvimento científico inteiro, né? Significa isso. É isso, a gente até falou sobre isso, né? A gente hoje tem patentes assim, sim,
poucas patentes no Brasil e são patentes ainda muito antigas, Sim, né? sim. Então nós precisamos de novas patentes. Aí isso é Sim. uma tese de patente que eu acho que é muito importante para o Isso é uma Brasil e coisa para o que- mundo, que né? nem vem só da universidade, certo? A universidade é só uma ponta ali do nosso triângulo. Também a gente necessita da ajuda da sociedade e do governo. É isso aí, a mensagem sua foi muito boa, foi muito importante e oportuna, né? E aí a gente vai ficando com o Olavo por hoje, mas a gente vai deixar aqui um compromisso com ele dele voltar aqui e Pode falar deixar, mais. pode. Gino, tem um comentário aqui na live aqui. A Verônica Carvalho Magri. Bom dia, orgulho da cidade e inspiração para mim que estou no começo do curso de Química. Aí, ó. Sucesso sempre, hein? Verônica Carvalho Magri aí. Que legal, aí, ó, tá vendo? É isso aí, o nosso programa tem esse objetivo, de levar uma mensagem aí de encorajamento para que os jovens se estudem e se dediquem realmente para que a gente tenha outros, né, como o Olavo, tenhamos outros Verônica aí, douradenses. seguindo paz. É isso aí, tenhamos outros douradenses aí pelo mundo. Mas muito obrigado por vocês Obrigado estarem a vocês. aqui. Obrigado, Luiz, Lucas. Vai tirar foto? Vamos tirar uma foto. Aí a gente vai seguir com o programa aí, Flavinho, ó. Vamos lá.